Há momentos em que a vida parece sussurrar algo que não cabe nas explicações comuns, algo que parece escapar discretamente pelas frestas entre uma palavra e outra. E algumas pessoas, muito raras, não apenas percebem esse sussurro, elas vivem dentro dele, como se transitassem no espaço silencioso, onde os sentimentos nascem antes de serem expressos. Chico Xavier era uma dessas presenças. Ele caminhava como alguém que lia o mundo não com os olhos, mas com alguma espécie de antena da alma, captando histórias que nunca tinham sido contadas, dores que nunca tinham sido confessadas e esperanças que nem sabiam que existiam. E quando você observa essa capacidade, começa a se perguntar o que acontece dentro de alguém que sente a verdade antes dela ser dita. Como é carregar um dom que revela não os fatos, mas os motivos, não as palavras, mas as intenções, não os rostos, mas o que vive atrás deles. Imagine por um instante estar diante de pessoas que sorriem, que conversam, que vivem a rotina, comum, mas perceber atrás de cada gesto uma espécie de luz ou sombra que não combina com o que a boca diz. Algumas pessoas escondem o que sentem porque têm medo de parecer frágeis, outras porque não querem preocupar ninguém. E há aquelas que escondem porque nem elas próprias querem admitir. E enquanto o mundo segue distraído, alguém como Chico percebe o que não foi revelado. Não de maneira invasiva, mas natural, como quem escuta uma música que todos os outros ignoram. Ele era sensível à vibração que a alma emite quando tenta se proteger. E isso, ao mesmo tempo que o aproximava das pessoas, também o afastava. Porque é impossível ver tanto sem sentir o peso do que é visto. Havia ocasiões em que Chico encontrava alguém que sorria com simpatia, mas o sorriso parecia deslocado, quase como se fosse um objeto emprestado. Ele olhava e enxergava uma saudade que a pessoa enterrava há anos, uma dor que tentava se disfarçar de força. Ele percebia o cansaço por trás das palavras bem organizadas, o medo escondido atrás da gentileza exagerada, a desesperança camuflada na racionalidade. E talvez seja esse o ponto que mais marcou o caminho dele. Ele não julgava o que via. Não havia crítica, apenas acolhimento, como se dissesse, em silêncio, que estamos todos lutando batalhas que ninguém conhece completamente. E essa habilidade, essa sensibilidade que ultrapassava o limite do físico, fez com que muitas pessoas procurassem Chico não apenas como médium, mas como alguém capaz de enxergar aquilo que até elas mesmas tentavam esconder. Pessoas chegavam com perguntas simples, mas eram as perguntas invisíveis, aquelas que nunca foram verbalizadas, que ele realmente respondia. Havia quem buscasse notícias de entes queridos, mas o que recebiam, muitas vezes, era o conforto que nem sabiam pedir. Outros procuravam orientação, mas recebiam primeiro um diagnóstico da alma, aquele tipo de verdade que dói um pouco, mas liberta. Mas nem sempre é fácil viver com os olhos da alma tão abertos. Há quem romantize esse dom, imaginando-o como algo suave, nobre, quase poético. Mas o que quase ninguém vê é o outro lado, o cansaço que acompanha a percepção profunda. Porque, quando você enxerga as fissuras do mundo, elas nunca se fecham completamente. Há noites em que o silêncio pesa mais, há encontros que deixam marcas, há olhares que revelam mais do que seria possível suportar. E ainda assim, Chico seguia. Ele não se retraía, ele não rejeitava. Ele transformava o peso em propósito, transformava a dor alheia em trabalho, transformava a desordem interna em serenidade. E talvez seja isso que faz tantas pessoas buscarem suas palavras até hoje. Não era apenas espiritualidade, era a humanidade elevada ao seu estado mais sensível. O dom de ver além do que os olhos mostram é, antes de tudo, uma espécie de responsabilidade. Porque enxergar a alma das pessoas é um convite permanente a escolher o caminho da compaixão. Se você percebe alguém tentando ser forte, você entende, porque a força existe. Se percebe alguém sofrendo em silêncio, aprende a falar com gentileza. Se vê alguém perdido, aprende que não existe mapa emocional sem coragem.
E isso muda tudo. Muda a forma como você lida com os outros e, principalmente, a forma como você lida consigo mesmo. E quando se observa a trajetória de Chico desse ponto de vista, algo curioso acontece. Percebemos que, ao contrário do que muitos imaginam, ele nunca se apresentava como alguém especial. Ele se enxergava como instrumento, não como fonte. E isso talvez tenha sido o que o manteve tão firme, tão simples, tão acessível. A verdadeira grandeza quase sempre é silenciosa. E exatamente por ser silenciosa, ela se torna profunda. Ao longo da vida, Chico conviveu com pessoas que buscavam mais do que palavras. Procuravam alívio. Procuravam algum tipo de explicação para o que sofriam. Procuravam um farol em momentos escuros. Ele escutava não apenas o que era dito, mas o que vibrava entre uma frase e outra. Às vezes bastava um olhar para ele entender o que aquela pessoa precisava. Não porque adivinhava, mas porque percebia no outro aquilo que ele próprio já havia vivido: abandono, solidão, incerteza, dor. Talvez esse tenha sido o segredo de sua empatia. Ele conhecia a noite por dentro. E por conhecer a noite, conseguia guiar os outros até o amanhecer. Esse dom não era um passe de mágica, nem um fenômeno sobrenatural estético. Era sensibilidade. Sensibilidade em estado bruto, lapidada pelo sofrimento, pela fé e por uma disposição extraordinária de servir. E quanto mais ele fazia isso, maior se tornava seu entendimento da alma humana. Ele percebia que todos carregam medos, todos escondem partes de si, todos têm perguntas que nunca fizeram em voz alta. E ainda assim, todos desejam ser vistos de verdade. Não a versão pública, não a versão social, mas a versão íntima, a que só aparece quando a alma respira sem medo. No centro desse dom, existe algo que poucos percebem. Enxergar profundamente significa também aceitar profundamente. E o mundo costuma rejeitar aquilo que não entende. Chico fazia o oposto. Acolhia primeiro, entendia depois. E por fazer isso, revelava às pessoas algo que muitas delas nunca tinham experimentado: a sensação de ser compreendida antes mesmo de explicar. E essa sensação cura. Essa sensação transforma. Essa sensação desperta o melhor que existe em nós. À medida que o tempo passava, ele se tornou um ponto de equilíbrio entre dois mundos: o mundo das dores humanas e o mundo da esperança espiritual. Ele caminhava entre ambos como quem caminha por uma ponte de luz. Mas ninguém atravessa esses dois lugares sem ser afetado. Havia dias em que a exaustão o alcançava. Havia momentos em que sua saúde física fraquejava. Mas em vez de se afastar, ele aprofundava ainda mais sua missão. Talvez porque entendesse que o dom que carregava era, ao mesmo tempo, peso e propósito. E quando um propósito é maior do que o cansaço, o espírito encontra formas de seguir. Há uma verdade entrelaçada nesta história. Quanto mais alguém desenvolve a capacidade de enxergar além da superfície, mais percebe que todos os seres humanos desejam, no fundo, a mesma coisa. Querem paz, querem amor, querem pertencer, querem ser lembrados como alguém que importou. E Chico sabia disso, não porque leu em livros, mas porque via isso estampado em cada pessoa que se aproximava. E quando você percebe a humanidade repetindo os mesmos pedidos silenciosos, seu coração se torna mais flexível, mais aberto, mais compassivo. E agora talvez reste uma pergunta: o que fazemos quando entendemos que também temos essa sensibilidade, mesmo que em intensidade menor? Porque, de certa forma, todos percebemos um pouco além do que imaginamos. Todos sentimos quando alguém não está bem. Todos percebemos quando há algo errado no ar. Todos captamos sinais que a razão tenta ignorar. A diferença está no quanto deixamos isso amadurecer dentro de nós. O dom de Chico era extraordinário, mas sua essência era humana. E essa parte humana todos nós carregamos. Talvez o ponto central de tudo isso seja o seguinte: aprender a ver além do que os olhos mostram não é um privilégio de poucos, mas uma escolha diária. É a decisão de prestar atenção, de ouvir de verdade,
de se conectar sem pressa. É a coragem de encarar a profundidade do outro sem medo do que pode encontrar. E ao fazer isso, o mundo ganha novas cores. As relações se tornam mais autênticas. A vida ganha mais propósito. Chico Xavier não via apenas espíritos. Ele via pessoas. Ele via dores. Ele via esperanças. Ele via o que estava por trás do disfarce. E ao ver, ele cuidava. Ele iluminava. Ele restaurava. E talvez esse seja o legado mais profundo que ele deixou. A lembrança de que, quando enxergamos a alma de alguém, participamos de sua cura. Se esse tema ressoou com você, se despertou alguma reflexão sobre a forma como você percebe os outros, compartilhe nos comentários. Quero saber se você já sentiu algo parecido, se já captou emoções que ninguém tinha confessado, se já percebeu quando alguém precisava de ajuda, mesmo sem pedir. Deixe seu like se esse vídeo tocou você de alguma forma, porque isso ajuda muito o canal. E se quiser continuar explorando esses temas que falam da alma, da sensibilidade e do invisível que nos molda, se inscreva. Tem muita coisa profunda vindo aí e vou ficar feliz de caminhar esse percurso junto com você.